Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Manhã de hoje, dia 11 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 86 mil dólares americanos, é isso mesmo. O Bitcoin continua na sua escalada, nas últimas 24 horas está com uma valorização superior a 5,4% e nesse instante sendo negociado nos principais exchanges por cerca de 86 mil dólares americanos. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está numa escalada bastante impressionante. Nos últimos 7 dias está com uma valorização superior a 32% e nesse momento cada unidade cotada em 3.250 dólares americanos. A gente consegue ver que a maior parte do mercado cripto, a maior parte dos criptoativos, pelo menos dos principais, estão verdes, estão tendo uma valorização, mas é claro que a gente já começou a ver algumas correções, algumas realizações de lucro no mercado. Um exemplo claro dentro do top 10 é a Solana, que nesse momento cada unidade está custando 208 dólares com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 4%. Um outro caso é a Cardano, que valorizou muito nos últimos dias por conta de rumores da participação do fundador da Cardano no governo Trump, em alguma forma de colaboração. Voltou, inclusive, para o top 10, nesse momento é o nono maior criptoativo em capitalização de mercado, só que agora, nas últimas 24 horas, está com uma queda de aproximadamente 2,8%, com cada unidade custando aproximadamente 50 centavos de dólar americano. Dando continuidade ao episódio do Giro Bitcoin de hoje, a gente vai fazer um giro pelos ETFs dos Estados Unidos. No dia de ontem, dia 11 de novembro de 2024, nos ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve mais um dia extremamente positivo. Foram mais de 12 mil Bitcoins de inflow, mais de 12 mil Bitcoins de saldo positivo por parte desses ETFs. Para ser mais exato com vocês, foram 12.591 unidades de BTC. Com isso, todos os ETFs somados têm aproximadamente 1.040.000 unidades de Bitcoin. Isso é muita coisa. 12 mil Bitcoins, por exemplo, são mais de 26 dias de mineração. A cada dia, 450 novos Bitcoins entram em circulação graças à mineração. E só no dia de ontem, só os ETFs drenaram mais de 26 dias de mineração. Isso é muita coisa. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda a pressão compradora que a gente está vendo no mercado de criptomoeda. Sem sombra de dúvida, está rolando um FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, porque o Trump, candidato eleito a presidente dos Estados Unidos, candidato do Partido Republicano, já demonstrou que vai sim ser um candidato crypto-friendly, pró-Bitcoin, pró-indústria de criptomoeda. Inclusive, tem Bitcoin escrito no seu plano de governo. Então, muita gente está com medo de ficar de fora, muita gente está com medo de perder uma possível alta, o que naturalmente gera uma alta. E a mesma coisa a gente pode ver no dia de ontem, no ETF de Ether Spot. O ETF de Ether Spot, no dia 11, foi um dos dias mais fortes desde o início de negociação, lá no dia 23 de julho. Para vocês terem uma ideia, o dia de ontem marcou um saldo positivo, um inflow de mais de 92 mil unidades de ETH. Em dólar americano, foram mais de 295 milhões de dólares. Isso foi o maior valor nos últimos meses de negociação do ETF de Ether Spot. Para vocês terem uma ideia do volume negociado dos ETFs, aí é tanto de Bitcoin quanto de Ether Spot, tá tendo muito volume. O iBit, que é o de Bitcoin da BlackRock, no dia de ontem, ele foi o terceiro mais negociado na Bolsa Americana, com quase 94 milhões de dólares de volume de negociação. E o ETH, que é o de Ether, é o Ether Mini da Grayscale, foi o quarto mais negociado, com 66,4 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, um ETF queridinho por quem está chegando agora no mercado é o de ouro, é o IAU. E ele, no dia de ontem, ele teve aproximadamente 9 milhões de dólares negociados. Então, a gente consegue ver a força que os ETFs de cripto estão tendo. É impressionante o que está acontecendo e é impressionante a demanda que eles estão apresentando. E é natural que isso reflita em todos os lugares do mundo, por causa também da valorização do preço da criptomoeda. A gente enxerga uma correlação muito grande entre preço e procura por. Quanto mais alto é o preço do Bitcoin, mais as pessoas procuram por Bitcoin na internet, mais aumenta a intensidade de buscas no Google
por termo Bitcoin em termos relacionados a criptomoedas de uma forma geral. E isso naturalmente vai ocasionar uma escalada do preço de forma global. E no Brasil não foi diferente. No dia de ontem, pela primeira vez na história, o Bitcoin rompeu a marca dos R$500 mil. Ou seja, uma única unidade de Bitcoin passou a valer mais de R$500 milhão. É impressionante a escalada que a gente viu num período tão curto de tempo. Se a gente olhar, por exemplo, ali para 2020, cada unidade do Bitcoin estava valendo aproximadamente R$50 mil. Então, num espaço de 4 anos, o Bitcoin valorizou 10 vezes. É natural que a gente veja alguma correção acontecendo. No momento de gravação desse episódio, na manhã do dia 12 de novembro de 2024, o Bitcoin está levemente abaixo dos 500 mil, está custando R$497 mil cada unidade, mas de qualquer forma é uma marca muito expressiva. E é uma marca que merece sim ser comemorada. Os R$500 mil é a primeira vez que um Bitcoin passou a valer R$500 milhão. E naturalmente essa alta generalizada que a gente está vendo no preço das criptomoedas ocasionou um aumento de market cap. O que é o market cap? É a multiplicação do valor unitário de cada moeda pela quantidade daquela moeda em circulação. Então, naturalmente, que um aumento do preço vai gerar um aumento da capitalização de mercado, vai gerar um aumento no market cap. E o market cap das criptomoedas atingiu um novo recorde histórico de 3,1 trilhões de dólares, inclusive bastante próximo do PIB da França. Para vocês terem uma ideia, é óbvio que quando corrige tem uma queda. Nesse momento, por exemplo, está em cerca de 2,9 tri, está entre 2,9 tri e 3 trilhões de dólares, só que a gente conseguiu atingir pela primeira vez a marca de 3,1. Vale ressaltar que com esse aumento também de market cap, a gente teve algumas ultrapassagens importantes. Por exemplo, o Bitcoin ele ultrapassou a meta, se tornou o 10º maior criptoativo. Só que ele já chegou a ser o 9º maior. Ele foi ultrapassado ao longo do dia 11 de novembro pelo Vanguard Total Stock Market ETF. Nesse momento, o market cap do Bitcoin está em 1,7 trilhão de dólares. O desse Vanguard ETF está em 1,73 trilhão de dólares. O Bitcoin passou a meta, que nesse momento está com 1,47 trilhão de dólares. E se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver que o Ethereum também ganhou algumas posições. O market cap do Ether, nesse momento, tem 393 bilhões de dólares e ultrapassou 2 grandes empresas. Na verdade, ultrapassou 3 grandes empresas nos últimos dias, que foi a Johnson & Johnson, o Bank of America e a P&G, a Procter & Gamble. Então, o Ether também está ganhando posições como todas as outras criptomoedas. Afinal de contas, estão valorizando, o market cap também tende a aumentar. E isso, o legal disso é que a gente está vendo isso de uma forma mais generalizada. Não está sendo nem só o Bitcoin, nem só o Ether. A Solana, por exemplo, o 4º maior criptoativo do mercado, que ganhou, inclusive, nessa última semana, a 4ª posição, tirou a BNB e voltou para a 4ª posição, atingiu uma máxima histórica dos últimos 2 anos. A Solana bateu 222 dólares. É claro que ainda está distante da máxima histórica da Solana. A máxima histórica da Solana foi em 2021, 6 de novembro de 2021, recém completou 3 anos e bateu 260 dólares. A all-time high foi de 260 dólares. Nas últimas 24 horas bateu entre 222 e 225. Tem alguma distância, mas está chegando. Ou seja, a Solana pode quebrar a sua all-time high. Está bem próxima de quebrar a sua all-time high. Tem alguma distância, mas está próxima. O Ether, por exemplo, a gente viu que também está se aproximando, nesse momento ele está em 3.244 cada unidade, mas a all-time high dele também foi há 3 anos atrás, dia 16 de novembro de 2021, e foi 4.891 dólares. Então, o que a gente consegue ver que está bastante espalhado. Não está só o Bitcoin, não está só o Ether, mas tem outras criptomoedas que também estão quebrando os seus recordes, ou pelo menos chegando perto de quebrar os seus recordes, o que já é uma excelente notícia. Mas, de qualquer forma, mesmo com os preços em máximas, a gente consegue ver que a demanda não está diminuindo. Muito pelo contrário, a demanda está aumentando, isso inclusive por parte das empresas. Em um anúncio do dia 11 de novembro, a empresa de inteligência de negócios que se tornou investidora em Bitcoin, a MicroStrategy, revelou que adquiriu 27.200 unidades de Bitcoin por cerca de 2,03 bilhões de dólares. A MicroStrategy comprou as moedas entre 31 de outubro e 10 de novembro a um preço médio de 74.473 dólares por Bitcoin, incluindo as taxas e despesas.
Com essa última compra, a empresa agora possui um total de 279.420 BTC, valendo quase 23 bilhões de dólares. Vou até abrir aqui o gráfico atualizado. Na verdade, ele já tem a cotação atual, porque o Bitcoin subiu um pouquinho. Já a cotação atual está cerca de 24 bilhões de dólares americanos. E é impressionante o que a BTC tem feito. Desde o primeiro anúncio de compra de BTC por parte do Michael Saylor lá em 2020 até agora, é impressionante como a MicroStrategy tem acumulado Bitcoin, como eles têm sido um importante entusiasta, um importante advogado do mercado cripto. Eles têm ajudado bastante a popularizar o mercado cripto até como forma de investimento. Graças à MicroStrategy estar fazendo isso, outras empresas em outros lugares do mundo começaram a fazer o mesmo. A Metaplanet na Ásia é um exemplo. Começou a investir também em Bitcoin com o mesmo apetite da MicroStrategy. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Mesmo apetite proporcional. De qualquer forma, a gente consegue ver que com a eleição do Trump, o jogo mudou. Se a gente já tinha bastante convicção do Bitcoin ali no médio e no longo prazo, está cada vez mais claro que, inclusive no curto, a gente vai ter excelentes resultados. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!